Estamos de volta para comentar a segunda fase do concurso para cartório de Minas Gerais. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e esse aqui é o senhor Gabriel Abad. Gabriel, acho que a galera também já te conheceu aí, principalmente pelo primeiro vídeo que acabou pipocando, a galera tá assistindo mesmo. Vamos então direto ao ponto aqui, né? Sem muita conversa, vamos direto ao ponto, comentar aquilo que estão comentando sobre a segunda fase de Minas Gerais. Eu estava corrigindo aqui a minha prova, a minha peça prática. Tomei uma porrada lá, né, Gabriel? Tomei uma porrada. Eu estava falando pro Gabriel, fiz uma dissertação muito boa, né? Atingi quase a nota máxima. Já na peça prática, deixei de colocar alguns pontos ali, por uma coisa que eu e o Gabriel estávamos comentando ali. Lá no dia da prova, você tem que saber administrar o seu tempo. E lá em Minas Gerais, por mais que você soubesse administrar o tempo, precisava também de uma coisa, chamada conhecimento prévio do assunto cobrado. Se você não tem conhecimento prévio, e alguns eu estava buscando ali na hora, você não tem tanta velocidade, por mais que você saiba administrar o tempo. Porque você diz assim, eu vou gastar 1 hora para fazer a peça prática. Isso é fácil. Agora, administrar o tempo com todas as minúcias. Então, assim, esse gabarito, né, Gabriel, a gente estava vendo que ele veio com muito mais detalhes do que estava vindo nas outras provas. Então, percebi que eu deixei alguns detalhes. Provavelmente devo conseguir alguns pontos. Estava comentando com o Gabriel que tem coisas, tá, que eles não observaram, que eu coloquei ali. Então, eu acredito ali que de 0,5 a 0,8 a mais eles precisam me dar a partir dos recursos. Vou providenciar esses recursos aqui. E também nas questões tem marcadamente ali na questão número 1 nós vimos um equívoco muito grande. Mas vamos lá, né, Gabriel? Fiz uma introduçãozinha para a galera saber, principalmente porque é o seguinte, nós estamos no campo de batalha, né, Gabriel? Tem gente que não estava lá, tem gente que não fez a prova. Eu estava lá, eu fiz a prova e assim como eu comento das aprovações, comento também das reprovações. Essa, por exemplo, foi uma reprovação, para você que não sabe, eu tirei ali basicamente 4, né, 3,92 e preciso ali de 1,08 para poder chegar na média e para a prova oral. Agora, isso só acontece com quem está no campo de batalha. Quem está só assistindo na janelinha jamais vai reprovar, vai estar sempre aprovado na conversa, mas isso não conta, entende a ideia? Então vamos lá, vamos para os comentários aqui. Gabriel, começar pela peça? Vamos, a gente pode começar pela peça. Em primeiro lugar, eu também gostaria de comentar que eu também estou reprovado na prova. Minha nota foi 0, porque eu não compareci para fazer, embora estivesse classificado para fazê-la, né? Esse pessoal comenta, viu, Gabriel? Não sei se você viu, tem uma pessoa que fala assim, mas eu acho que não chocou a segunda fase de Minas Gerais com a prova oral do Distrito Federal. Chocou. Gente, então, como eu queria que não tivesse chocado. Tem um cara aí muito legal que eu gosto, que ele fala assim, vai cuidar da tua vida! Então, vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos cabritos, meu filho, pelo amor de Deus. A gente vai se dispor a gravar um vídeo aqui para inventar que o Gabriel, que foi um dos primeiros colocados lá em Minas, inclusive na segunda fase passada, não, ficou com medo, mas ficou em casa, Gabriel, ficou com medo. Pelo amor de Deus, né? Fiquei com medo. Bom, como eu fiquei com medo de fazer a prova, vamos lá. Qual é a nossa ideia aqui nesse vídeo? Um vídeo rápido para a gente comentar as questões que o pessoal está levantando como passíveis de recurso. Estão levantando no nosso grupo e que a gente entende que podem realmente levar a alguma alteração, alguma consideração pela banca. Em primeiro lugar, vamos começar pela peça. Na peça, tem muita gente levantando a questão, mas a Maria deveria aparecer como anuente na permuta? Bom, aí é aquela questão. Sendo o regime de casamento e separação obrigatória, ela comparece como anuente. Está lá no artigo 157 do provimento 260.
não vejo como a banca possa revisar essa questão em particular. Ah, mas tem a torna não é bem imóvel, enfim. O próprio espelho não chegou a esse nível de detalhamento, mas exigiu, como aliás vinha exigindo em provas passadas, inclusive na de 2018, que na separação obrigatória aquela pessoa permanecesse, se apresentasse como anuente. Se você analisou os espelhos anteriores, das provas anteriores de Minas Gerais, você teria condições de saber de antemão que tem que incluir a qualidade em que a pessoa está comparecendo naquela escritura. Porque isso está aparecendo nas provas de Minas Gerais. Então você teria que colocar Maria, qualificação completa, que comparece na qualidade de anuente. Isso você já deveria estar presente porque já apareceu nos espelhos anteriores, não era nenhuma surpresa. Você fez a mentoria por forma da segunda fase. Falei e você falou exatamente isso. Expressamente isso. Já foi pontuado numa das provas anteriores, inclusive com um item específico no espelho de correção, dizer expressamente em que qualidade a pessoa comparece na escritura. Então isso aí é uma coisa que você tem que esperar em Minas Gerais. Eu não acho que isso daí tem uma chance muito grande. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a questão de mencionar expressamente o artigo 1339, parágrafo 2º do Código Civil. Por quê? Porque esse item, só você mencionar esse dispositivo legal, valeu 0,3, mais do que a qualificação inteira das partes. Mais do que a qualificação inteira. Ou seja, isso era um dos itens mais importantes da escritura inteira, uma coisa que não se costuma pensar, que é mencionar expressamente um dispositivo legal. Por que isso é um dado bastante curioso? Porque o que eu estou vendo é que isso é uma tendência. Na prova do Distrito Federal, exigiu-se menção expressa aos dispositivos legais, assim como nessa prova de Minas Gerais. O que isso significa? Significa que a gente tem que mostrar que a gente está consciente das cláusulas que a gente está colocando. Então, uma coisa para a gente pensar, principalmente para provas futuras, é a necessidade de mencionar os fundamentos legais de cada conclusão que a gente está mencionando ali, porque isso pode vir no espelho, como sendo pontuado. E aqui a pontuação foi estratosférica, 10% da sua nota era você mencionar o artigo 1339 do Código Civil. Né? Então, assim, embora não seja um requisito específico de uma escritura pública, você tem que passar a se preocupar com isso nas provas, né? E a importância, Gabriel, eu vejo aí do conhecimento prévio que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Exatamente. Porque veja só, eu encontrei isso no momento da peça, mas como eu estava fazendo a peça com muita velocidade, mesmo tendo encontrado e mencionado, eu não mencionei o 1339. Né? Não sente a necessidade. Entende? Então, assim, cuidado com isso. Ó, perdi 10% da nota só nessa brincadeira. E complementando, isso fica especialmente importante quando a sua prova não é estilo VUNESP, que exige justificativa. Como você não vai ter um espaço para justificar, a sua justificativa meio que tem que vir na peça. Exatamente. E como é que você justifica na própria peça? Mostrando que você está consciente de cada ação e de cada omissão que você está tomando ali na sua peça. Porque aí o examinador vai ter condição de saber se você está chutando ou se você está dizendo aquilo porque sabe aquilo. Então isso faz muita diferença, tem que começar a se preocupar com isso. E essa importância do que você está falando é mais inclusive na omissão, Gabriel, porque quando tem que colocar, de acordo com o provimento 18, as pessoas até lembram, mas da omissão geralmente a pessoa não fala. Exatamente. E a gente está vendo que a galera está cobrando. E você vê que o problema deixa uma deixa para você falar daquilo. Se você for olhar no enunciado da peça, ela mencionava o quê? Que no ato constitutivo do condomínio, na convenção de condomínio, não havia menção à possibilidade de alienação de partes do imóvel entre condôminos. Não havia uma menção expressa. E aí, qual que era a deixa que a banca estava te dando ali? Você tem que saber que no artigo 1339, parágrafo 2º, isso só seria exigido se fosse para alienar partes do imóvel a terceiros alheios ao condomínio. Então, estava deixando nas entrelinhas que você tinha que mencionar aquilo lá, ou que você tinha que estar consciente daquilo. Então, isso é um negócio importante. Não vejo muita chance de a banca retirar isso como requisito,
estou considerando isso uma tendência, porque envolve aqui você discutir o espelho. Ah, não, isso não é requisito obrigatório, não teria que estar na escritura. Acho pouco provável um sucesso aqui, mas, enfim, é uma questão a se pensar. Uma outra coisa que ficou um pouco telegráfica, no item 8 do espelho, está lá mencionando procedência. O que se quer dizer com procedência, né? Teve muita gente que ficou na dúvida com relação a isso. Também não entendi direito, porque não ficou muito claro. Imagino eu que tenha sido a procedência de cada um dos imóveis. Aquela questão de você mencionar o registro anterior. Adquirido por compra e venda, doação, enfim. Descrever o modo como cada um adquiriu, porque isso sim é requisito obrigatório. Imagino que seja isso, né? Enfim, cabe aqui uma discussão, talvez, a respeito da falta de clareza. Mas, não sei se é algo que vale a pena discutir. Agora, o ponto que eu achei que gerou mais discussão, e a discussão me parece bastante fundamentada. É uma contradição entre o item 16 do espelho de correção, mencionar que a hipoteca, nos termos do artigo 1475 do Código Civil, não impede a alienação e não necessita de anuência do credor. Ou seja, tinha que mencionar na escritura. A hipoteca que incide sobre uma das vagas de garagem lá, não impede a alienação e não necessita de anuência do credor. Ou seja, mais uma vez a banca está exigindo que você mostre que a sua opção é consciente ali, né? Então, aqui era mais uma exigência nesse nível. O problema é que no item 22, eles colocaram assim, colocar a anuência do credor hipotecário, justificando que a anuência é dispensável. Ora, eu tinha que colocar a anuência ou não tinha que colocar a anuência do credor hipotecário? Exato. Ficou uma coisa um pouco estranha, sendo que cada um desses dois itens tinha uma pontuação específica. Eu acho que nesse ponto aqui dá pra gente, embora a gente esteja discutindo o espelho, eu acho que aqui pode haver alguma alteração do espelho em si. Aqui eu acho que é um ponto que mereceria uma abordagem específica. E aí eu recomendo, Gabriel, que todo mundo faça o recurso, independentemente de ter acertado ou não, porque, observa bem, mesmo aquele cara que colocou ou deixou de colocar, esse cara ficou privado de acertar esse 0.20 do item do item 16 ou do item 22? Ou do item 22, acho que o 22 vale 0.20, né? Então assim, não tinha como, então assim, tinha que ter outra coisa para ser referência, porque assim, o cara tirou de 2.8 possíveis, era impossível de repente ele acertar os 3, exatamente, já que tem essa contradição. Exatamente. Então acho que vale todo mundo em massa mencionar isso no recurso, para que a banca modifique o espelho e atribua ponto a todo mundo, ou, porque não é o que eu vejo muito acontecer em segunda fase, você ganhar esse ponto, 0.20. E aqui realmente, complementando ainda todo esse raciocínio, não se vê nos requisitos de qualificação a qualificação do credor hipotecário como tendo sido exigida pela banca. Se não foi exigido pela banca qualificar o credor hipotecário, é porque não era para dizer que ele deveria comparecer como anuente. Como é que no artigo, no item 22, se exige se exige essa anuência do credor hipotecário? Me parece que esse item aqui pode sofrer alguma alteração. Ou eu não consegui alcançar o raciocínio da banca, é possível também, né? Eles podem ter uma razão aqui que a gente não está alcançando para isso. Bom, aí com relação à peça, eu acho que era o que havia de importante para discutir. Uma outra coisa que me chamou a atenção, acho que ainda na peça, mas aí pode ser mais, enfim, ignorância minha, é o item 15. Declaração de que conhece está de acordo com a convenção condominial. Nem no próprio espelho eu consegui ver o fundamento legal ou dentro do provimento 260 para tal exigência, né? Não que não exista, mas eu não consegui ver, né? Eu omitiria esse ponto fazendo a escritura e perderia. Eu perderia. Então, eu não sei se aqui vale uma discussão com a banca. Se você acha que vale, diga aí nos comentários e diga aí nos comentários. Que aí a gente pensa em cima. Agora a gente vai passar para a questão 1. A questão 1 eu acho que foi a que mais deu polêmica. No nosso grupo a gente viu muita discussão sobre a questão 1. Eu, por exemplo, fiquei zerado. Pois na questão 1, muita gente mencionou a lesão.
Por quê? Porque havia uma menção na questão 1, eu estou olhando para cima porque a questão está colada ali. Vocês não estão vendo aí, mas a estrutura para botar a questão está lá no alto. A questão 1 pedia que você discutisse sobre o prisma do princípio da conservação do negócio jurídico, um negócio jurídico em que havia uma desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação. O negócio da China, que é mencionado inclusive com essa expressão, negócio da China. Muita gente entendeu ali que seria para discutir a questão da lesão. E aí o que veio no espelho foi o artigo 317 do Código Civil. Ou seja, a revisão do negócio jurídico por conta da teoria da imprevisão. Né? Então foi o que apareceu no espelho. Só que muitos candidatos estão ponderando o seguinte: o Instituto Jurídico da Lesão, o Instituto Jurídico da Lesão, que é tratado sim no nosso Código Civil como causa de anulação do negócio jurídico e, portanto, não caberia o raciocínio de que seria um fundamento para eu apontar o princípio da conservação do negócio jurídico. Por outro lado, o Instituto Jurídico da Lesão também é causa de revisão. Também é causa de revisão. Foi o que o Paulo mencionou, inclusive, na resposta dele. Também é mencionado como causa de revisão. Então, quem colocou lesão para dizer que pode haver uma redução da desproporção entre a prestação e a contraprestação, por que não foi considerado? De repente deveria ser considerado, porque também homenageia o princípio da conservação do negócio jurídico. Me pareceu pertinente essa argumentação. Eu acho que ele vacilou, principalmente quando ele usou a expressão negócio da China. Aí ele apontou brutalmente para a ideia de lesão. E acho que é o 167, parágrafo 2º, que eu inclusive citei na minha resposta, 157, né? 157, parágrafo 2º, vou conferir aqui, que ele fala, se de repente for retirada a desproporção das vantagens, pode-se conservar o negócio. Sim. Então, acho que a banca deveria ter considerado aí com muita... Pois é, poderia considerar. Então, nesse aí eu acho que dá para ter uma esperança. E ainda existe um argumento adicional que foi bem colocado nos grupos, que é o seguinte: essa desproporção aconteceu no momento da celebração do negócio jurídico, o que está mais relacionado à lesão do que a revisão judicial mencionada nos dispositivos que estão no espelho. Por quê? Porque essas hipóteses de revisão judicial, elas são próprias da execução do contrato. Ou seja, eu tenho um contrato de execução diferida em que a desproporção entre a prestação e a contraprestação é superveniente à celebração do ajuste. Olha o que você está falando. No caso, é contemporânea à celebração do ajuste. Então isso reforça ainda mais o argumento. Me pareceu bastante pertinente a discussão que o pessoal está colocando a respeito da questão número 1. Reforçando o que você está falando. 157, parágrafo 1º do Código Civil, fala assim: aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Exatamente. E não a posteriori. Ou seja, como no exemplo dado, a hipótese parece estar mais relacionada ao Instituto Jurídico da Lesão do que aquelas que estão no espelho, não é? Parece estar. Então, eu acho que aqui cabe uma discussão bastante interessante, né? Cabe pelo menos a discussão e ela é muito, muito pertinente. E aí, Gabriel, eu quero chamar a atenção do pessoal, porque se o parâmetro da resposta muda, quem não partiu para a teoria da imprevisão fica absolutamente prejudicado, porque o espelho é construído para uma resposta em cima do artigo 317. Exatamente. Então, a meu sentir, a banca tem que considerar uma espécie de um novo espelho para corrigir a prova das pessoas que fizeram a questão número 1 no sentido da lesão. Ou ainda que mantenha os outros dispositivos legais, a fundamentação do candidato a respeito da possibilidade de revisão do negócio jurídico, mesmo se eu estou tratando do Instituto Jurídico da Lesão, poderia também ser considerado. Então, me parece que aqui a gente tem uma discussão bastante interessante, né? Bastante interessante. Vamos ver como é que a banca vai se pronunciar a respeito. Temos também discussão a respeito da questão 3, que é a questão de penal, não foi? Muitos candidatos estão mencionando que a conduta de tício, que é a pessoa que sucumbe à solicitação feita pelo funcionário público,
também cometeria um ato típico e a banca exigiu que se dissesse que o ato é atípico pela pessoa que sucumbe à solicitação. Muitos candidatos no grupo de recursos mencionaram fundamentos jurisprudenciais e doutrinários para sustentar essa posição. Me pareceu bastante interessante. Eu desconhecia esses posicionamentos. Confesso que se eu fosse responder à prova, eu iria no padrão de dizer que é atípico mesmo a conduta do particular que sucumbe. Aí é aquela situação em que a ignorância é uma bênção. Se eu soubesse a discussão que existe a respeito, eu possivelmente erraria, mas por ignorar eu acertaria. Enfim, vamos ver também aí como é que a banca se pronuncia a respeito dessa discussão. Temos também, e aí é outra que eu acho bastante interessante, na questão 4. Na questão 4, muitos candidatos estão apontando nos subitens A e B a exigência do conhecimento de atos internos do Tribunal de Justiça que não estão mencionados no edital. Me parece que aqui nós temos também uma situação passível de recurso. Há uma menção no item A da resolução 651 de 2010 do TJMG. No item B, nós temos a menção. No item B, nós temos a menção da resolução, artigo 20, inciso 1º da resolução 651 de 2010 e resolução do Tribunal Pleno número 3 de 2012. Se bem que essa aqui me parece que já está incorporada ao regimento, não sei se caberia discutir. Mas, novamente, temos uma menção à resolução 651 de 2010. Bom, isso aí foi considerado pela banca? Não foi considerado? Foi, porque aqui tem uma 0,1 foi atribuído pelo conhecimento dessa resolução. E eu acho que isso realmente foi considerado. Se nós formos ver as notas da questão 4, ninguém fechou o ponto integral. Ninguém fechou o ponto integral. E imagino que exatamente por conta de não haverem mencionado questões que não estavam expressas no edital. É claro que existe, e isso já foi abordado em algumas provas anteriores, discussão a respeito do tal do conteúdo pressuposto, né? Porque existem determinadas bancas que, embora não hajam exigido conhecimento de uma determinada norma no edital, mencionam o conhecimento pressuposto daquele conteúdo para compreender o resto e justificar a manutenção do item na banca. Não sei se vai se chegar a tanto, mas me pareceu pertinente a discussão desse tema. E eu acho que com isso a gente arrolou os principais pontos, pelo menos, que estavam em discussão nos nossos grupos, né? E aí, nós temos recursos nisso e você tem também a sua situação individual para considerar. E aí que a gente tem que pensar como é que a gente elabora o nosso recurso. Como a banca não colocou o subitem que você foi pontuado e o que você não foi, você vai ficar na difícil missão de justificar cada item que você acha que merecia a sua pontuação, né? Então é importante você observar a forma. Se isso não está muito evidente para você, você acaba tendo que fazer o seu recurso em cima de tudo que você respondeu, né? Então, preocupe-se com isso, em ver cada item que você colocou no seu espelho que você acha que não foi pontuado, a fim de que você tenha o seu recurso apreciado. E é isso, eu acho que a gente pode colocar aqui também, se colocar à disposição para... Se você tem uma outra questão que a gente não abordou aqui que considera pertinente, coloca aí nos comentários, vamos ver se a gente consegue. Aqui nós vamos deixar um grupo tanto do Telegram como do WhatsApp para você entrar e para você, de repente, até conseguir mais alguma coisa com a qual a gente possa te ajudar. No recurso aí, Gabriel, eu recomendaria a pessoa fazer igual eu estou fazendo o meu ali da peça, que é o seguinte: você vai pegar todos, isso você vai poder fazer em tudo, tá? Na peça prática, na dissertação, nas questões 1, 2, 3 e 4. Então você leia a tua resposta, rapidinho dá para você fazer isso, tá? Rapidinho dá para você fazer isso. Inclusive eu fiz um esquema aqui que foi o seguinte: eu coloquei a minha peça prática, aí depois eu colei embaixo a minha
na verdade, a questão, né, da prova, a prova ali com a peça prática, coloquei a minha peça prática, imprimi, coloquei embaixo, e embaixo coloquei ali o espelho. Por quê? O que você faz? Você dá uma olhada no espelho, você vai começar do fim para o começo, na verdade, né? Você vai dar uma olhada ali. Ele pontuou data e local. Aí você olha em qual linha você colocou isso. Linha 4. Aí ele colocou ali, sei lá, nome, nacionalidade. Aí você falou, coloquei na linha 4. Aí ele colocou mais não sei o que. Aí você colocou na linha tal. Aí você vê tudo que você pontuou e soma para ver qual a nota que você se daria. E você coloca para ele, olha... o item tal foi citado na linha tal, o item tal foi citado na linha tal. Você tem que ser cirúrgico em tudo, na dissertação, na questão 1, na questão 2, na questão 3, na questão 4. Porque, Gabriel, eu não tenho a mínima dúvida que não é só uma pessoa que corrige, são várias. E tem coisa que eu coloco ali na peça, na última linha, e que algumas pessoas colocam geralmente na 10ª linha. Então, assim, visualizando a situação prática, eu estou corrigindo a peça, eu estou vendo que todo mundo está colocando ali na 10ª linha. No automático, ainda mais eu sou um cara que fala muito sobre hábito, eu sei que a pessoa vai sempre procurar ali. Se ela não encontrou, ela vai passar por aquele ponto cego, quando chegar lá no final ela não vai dar atenção. É o que em avaliação de desempenho se denomina erro de halo. Quando você vê acredito que seja erro de halo, você vê o desempenho de um candidato, de vários candidatos, todos estão seguindo a mesma sequência, um está fora da sequência, você acaba não percebendo porque se contaminou com a visão que você tinha de candidatos anteriores. Exato. Gabriel, e assim, eu percebi isso no Rio de Janeiro, lá eu aumentei acho que mais de um ponto na minha média. Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, cara, recorra. Inclusive você que tirou nota boa, tá? Inclusive você que tirou nota boa. Porque existem pontos aí que você de repente... Porque assim, o ponto, igual da resolução, Gabriel, que não dava pro cara saber, porque não tem previsão editalícia, aquilo ali, a meu sentir, tranquilo e objetivamente tem que ser dado para todo mundo. Sim. A banca teria que anular, porque não pode ter aquele critério. Porém, eu acredito que quem recorrer vai levar e quem não recorrer não vai levar. Vai acontecer igual no Rio de Janeiro. Sim. A banca acabou cedendo, abriu para muita gente que recorreu e pessoas que estavam com a nota, assim, pelo menos ali entre 50 primeiros, satisfizeram, não recorreram e foram ultrapassados. Então, sem essa neura, tá, gente, que eu vejo no grupo, que a banca vai reduzir a nota e tal. E assim, cara, tem pessoas aqui que só servem pro cara as 10 primeiras posições. Se só serve para as suas 10 primeiras posições, cara, então não recorre. Exatamente. Então, assim, né, eu particularmente estou calculando aqui, talvez dê para subir ali para 5.1 a 5.5 na minha nota, né? Vai depender aqui, eu já estou fazendo o somatório. Já não chego numa situação interessante para uma prova oral. Mas como eu particularmente vejo que nesse concurso de cartório tudo está acontecendo, os parâmetros estão mudando, então a gente faz o recurso e senta o pau. Não tem esse negócio também, desisti, agora eu não vou fazer mais. Não, aqui não tem mimimi não, a gente vai para cima mesmo. Tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente, né, Gabriel? É isso aí. Cara, lembre-se sempre de uma coisa, uma prova não te define. E outra coisa também, Gabriel, que eu vejo é o seguinte, quem passou, quem tá ali com 8, Gabriel, vou pegar aqui, ó, Maísa Del Valle. Essa Maísa Del Valle aqui ficou mais ou menos na minha posição lá no concurso de Rondônia. Eu acho que ela ficou 1 ou 2 posições na minha frente. Lá eu fiquei em 8º. Eu acho que ela foi a 5ª ou 6ª colocada. É uma excelente candidata. Estou vendo ela performando em alto nível em vários. Então, por exemplo, ela está aqui em 3º, com 7,5. Então, talvez ela não tenha interesse e ela não vai ter a mesma dedicação que você, que não passou ou que está com uma nota ali que você considera baixa, vai ter. Então, assim, você tem que... Cara, recurso, a pessoa tem que acreditar, Gabriel. Às vezes tem que acreditar sozinha. Porque cartório, cara, é aquele negócio. Magistratura, você passou em primeiro, passou em 30, vai ganhar a mesma coisa. Exatamente. Cartório não é. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o cara que está falando para você não recorrer é o cara que não quer que eu tô nota aumente. Então, assim, faça
recurso. Escuta o titio aqui, escuta o papai, faça recurso, meu filho. Senta a borracha, ok? Tem alguém lá na banca só para isso. Nós estamos falando aqui de recursos justos, nós estamos falando de encher saco da banca com coisas erradas, mas tem vários pontos aqui para serem discutidos. Então é isso, né, Gabriel? É isso aí. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Sempre um desafio trazer o Gabriel para estar aqui com a gente, mas na medida do possível vou estar sempre trazendo ele aqui. Então, se você gostou, mete a mão no botão de curtir, deixa um comentário aqui, fala de onde você está assistindo, comenta sobre a prova, segue lá a gente no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, enfim, tá tudo aqui embaixo. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. E lembre-se de uma coisa, hein? Nós estamos vivendo um ano incrível nos concursos de cartório. Eu visualizo aqui, concurso de São Paulo, certeza. Santa Catarina, certeza. Inclusive tem decisão nova aí, fala o CNJ determinando lançamento de novo edital em 30 dias. Além de São Paulo e Santa Catarina, tem concurso de Rondônia com a IES já escolhido como a banca. Além dessas aí, Minas Gerais já está lançando novo edital. Olha que louco, concurso para todos os anos, concurso em Minas Gerais. Além disso, nós temos concurso de Alagoas, que vai ter de novo, primeira fase. Concurso de Goiás está na boquinha, a qualquer momento pode sair. A IES já estava escolhida, mas depois daquele incidente em Santa Catarina, ela acabou sendo descontratada, desconvidada para o certame. E o que mais? Tem mais alguma coisa aí que eu não falei? Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas, inclusive. Bahia está com comissão formada. Gente, é um ano dourado para os concursos de cartório, inclusive pelas serventias que serão oferecidas. Santa Catarina tem serventias excelentes. Mato Grosso do Sul tem serventias excelentes. Cara, tá demais, né? E a sequência, né? Esse ano eu devo fazer prova oral lá no Rio de Janeiro. Cara, tá loucura. Eu sei que com tanta prova vai ter choque de data, né? Sempre tem. Sempre tem. Meu Deus. Então é isso aí, beijo no coração, tamo junto e vai que dá.